Queridos irmãos e amigos, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical e hoje vamos estudar a 8ª lição deste trimestre que estamos estudando. O Evangelho de João é o tema deste trimestre e hoje vamos estudar a lição de número 8 com o tema Uma lição de humildade. Obrigado por sua companhia, por sua audiência sempre aqui conosco. Se você pode, pegue sua Bíblia, sua revista, porque o programa Escola Bíblica Dominical só está começando. Vamos para a leitura do texto áureo da verdade prática e também a leitura bíblica em classe da lição de hoje, a lição de número 8, que será estudada no domingo, dia 25 de maio. O texto áureo diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. A verdade prática assim nos diz: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está naturalmente no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10. Acompanhe também na sua tela a leitura bíblica em classe. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que disse-lhe: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. 3 objetivos são os que nós vamos buscar alcançar através da explanação da lição de hoje. O primeiro é abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. Depois, correlacionar a humildade com o autoconhecimento. O terceiro objetivo é promover contraste entre humildade e ostentação. Vamos para o primeiro tópico da lição de hoje. Vamos abordar 3 subtópicos. No primeiro ponto, o lava-pés. No segundo, o desenvolvimento da história. E vamos finalizar o bloco falando sobre a mudança de paradigma. Que bênção! Nesta lição, dessa forma, nós iremos analisar o capítulo 13 do Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo 10, que é o texto que fundamenta toda a nossa lição desta semana e, portanto, do programa de hoje.
com um assunto que diz respeito à nossa vida, à nossa conduta cristã. Uma lição de humildade. Vamos estudar, portanto, aquela cena maravilhosa em que o mestre, ele assume o lugar do escravo no contexto histórico e cultural da época e faz, então, um belíssimo sinal de humildade para os discípulos e, portanto, uma lição extraordinária para todos nós. E para comentar a lição de hoje, estou aqui com o pastor Elias Gomes e também o pastor Davi Arruda. Pastor Elias, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Hoje vamos estudar o capítulo 13, pastor Elias. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Davi Arruda, todos os nossos irmãos que estão aí nos assistindo agora, a quem nós queremos direcionar nosso abraço muito especial a todos os irmãos que têm nos acompanhado e têm evidenciado isso por aí, por onde a gente passa. Nós estamos, portanto, pastor Epaminondas, nesta oportunidade para estudar o capítulo de número 13, a lição de número 8, e vai tratar de uma das virtudes mais sublimes, uma das virtudes mais especiais que deve necessariamente existir na vida de um cristão ou daquele que se denomina como alguém que porta as qualificações de um seguidor verdadeiro de Cristo Jesus, ou seja, aquele que é denotado como um verdadeiro discípulo, a humildade. Muito bem, pastor Davi Arruda, Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo para a gente tratar desta lição, pastor Davi, que revela, a sublime humildade de Jesus, o exemplo máximo de altruísmo do mestre ao ensinar os seus discípulos através deste gesto tão sublime, tão maravilhoso. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Epaminondas, Pai do Senhor, pastor Elias, Pai do Senhor a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação mais uma vez poder estar aqui para falar mais uma vez desta maravilhosa lição e aprendermos mais uma vez com Cristo, que no capítulo de número 13 nos ensina, como já foi falado, uma lição poderosíssima e valiosa que precisa estar no meio daqueles que dizem ser cristãos e discípulos de Jesus, que é a humildade. Então nós trabalharemos as lições que Cristo nos dá no ato de lavar os pés dos discípulos. Muito bem, vamos iniciar. Pastor Elias Gomes, vamos falar sobre uma história real sobre humildade. O primeiro item é o lava-pés. Essa lição de hoje, pastor Elias, no final das contas, é um poderoso antídoto contra o orgulho, a jactância, a presunção e aquele sentimento, que todo ser humano tem de orgulho. A lição de hoje, portanto, ela vai nos fornecer uma plataforma para que venhamos seguir o exemplo máximo de humildade, que é o que foi deixado pelo nosso Mestre, o Senhor Jesus. Fale-nos sobre esse contexto, aqui apresentado na lição, o lava-pés. Muito bem, pastor Epaminondas, e o pastor Elianai Cabral, ele até se preocupou em colocar aí no primeiro tópico uma história real, uma vez que ao longo desses dias estudando o Evangelho segundo escreveu João, ou na ótica do apóstolo do amor, nós temos visto muitos relatos, mas de caráter emblemático, assim, se tratando de alegoria, de parábola, de comparações e etc. Mas aqui foi um episódio, aqui, de fato, foi, sendo redundante, foi um fato, foi um episódio ocorrido. E nessa questão nós vemos que Jesus está ali imediatamente antes da Páscoa. Ele se reúne com seus discípulos num círculo de, digamos que de intimidade ou com aqueles mais próximos. Está se tratando agora de um episódio que aconteceu, portanto, com os discípulos, aqueles com quem Jesus tinha uma maior intimidade, e não com o povo, como nas outras ocasiões. E nós vemos que Jesus, ele faz algo inédito ali, ele faz algo surpreendente.
porque se trata de humildade. Alguns historiadores, estudiosos do caso, diz que a mesa na qual Jesus estava, juntamente com os demais, ela tinha basicamente um formato de U. Jesus estava ali num lugar chamado, um lugar principal, e ele sai dali, toma uma bacia em suas mãos, com uma toalha e água, e vai lavar os pés dos discípulos, né? Dando uma ideia da humildade. Ele desce, ele vai lavar os pés dos outros, porque lavar o pé de si mesmo ou lavar os pés daquele que é o seu líder talvez seja até fácil, mas lavar os pés dos outros, inclusive daqueles que, entre aspas, são inferiores, né? Fazendo justamente aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 2, para nós considerarmos os outros superiores a si mesmo. Esse lava-pés era um ato muito praticado na época, digamos que até cultural, uma vez que era um ato direcionado para a pessoa que era recebida. O anfitrião designavam alguém que era um servo daquele senhor que estava ali na casa, onde um convidado, onde um visitante chegava, e essa atitude era realizada, direcionada justamente para esta visita, uma espécie de honra, uma espécie de cordialidade, etc. E Jesus, ele vem justamente fazer isso antes do momento crucial que ele pelo qual ele vai passar, que é o sacrifício. Ele vai subir o monte do Calvário, ele vai subir o Monte Caveira, e é justamente neste momento que é instituído aquilo que nós chamamos de Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Esse ato nós queremos evidenciar novamente, pastor Epaminondas, Davi Arruda, ele ilustra, mesmo com muito brilhantismo e de uma forma muito acentuada, a verdadeira humildade, aquela característica que jamais deve faltar na vida de um cristão, na vida daquele que é um verdadeiro seguidor de Cristo. Esta característica, ou essa virtude, que está diretamente, digamos que relacionada ou associada com a mansidão, aquela capacidade de conter-se, aquela capacidade de reconhecer suas limitações, a proceder com honestidade no que diz respeito às suas próprias capacidades. Então, Jesus estava apontando para a necessidade de uma verdadeira humildade na condição de um verdadeiro cristão. Muito bem, pastor Davi Arruda, e o desenvolvimento da história, esse segundo item aqui abordado pelo pastor Elianai Cabral, fale sobre ele. Muito bem, pastor Epaminondas, a verdade é que a humildade ela está presente em todo o ministério de Jesus, principalmente em suas pregações, em seu discurso, quando ele prega falando que nós deveríamos aprender dele, que é manso e humilde de coração, não somente neste sermão, mas quando ele diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas nós observamos que, ainda que Jesus já apresentava essa questão da humildade em seus discursos, mas as suas atitudes também eram de humildade. Exemplo, quando mesmo que Israel em Jerusalém esperasse ele como rei, ele entra como um jumentinho, em um jumentinho, melhor dizendo. Então, ele não precisava mostrar que era rei, ele já sabia que era rei. Então, dentro destas mensagens de humildade, deste comportamento, ele traz um ainda que é mais impactante, porque imagine que o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, está em uma mesa ao redor de pecadores e ele se faz como servo, coloca uma bacia, lava os pés empoeirados dos discípulos, e ele traz um ensinamento interessante, muito profundo, porque, como já disse o pastor Elias,
O intuito de Jesus nesse ato não é fazer com que os discípulos aprendam a lavar os pés dele, que era mestre. Não, até porque lavar os pés daquele que era superior como diz o pastor Elias, é fácil. O que Jesus queria entender, que eles como discípulos, como representantes de Jesus na terra, eles precisavam estar prontos para servir em qualquer momento, independente da posição. Porque Jesus, como um bom observador, ele observa que não havia um servo, e ele se faz servo daqueles que são menores do que ele. Então, é uma lição de humildade extraordinária. Pastor Elias Gomes, nós estamos então diante daquilo que o pastor Elienay Cabral apresentou aqui como um subtópico. Estamos diante de uma mudança de paradigma, né? Porque o mestre agora, ele desce e se torna como um discípulo. Deus, ele assume uma forma humana. Sendo rico, tornou-se pobre. Uma mudança de paradigma aqui que fez com que os discípulos, né, inclusive o apóstolo Pedro, se surpreendesse com a atitude de Jesus. Nenhum deles jamais esperava que Jesus tomasse aquela atitude, porque ali estavam os pés de um traidor, ali estavam os pés de um que o negaria, ali está os pés de um que não acreditava nele, de tantos outros. E o versículo 1 diz assim, que ele os amou e os amou até o fim. A expressão até o fim ali no texto grego, ela pode ser muito bem interpretada como amou ao máximo, mas também não apenas no sentido de grau, mas no sentido também de que amou até o fim da trajetória deles. E aí, pastor Elias, fale sobre essa mudança de paradigma extraordinária aqui no cenário, que deixou todos ali naquele ambiente, naquela sala, ali de boca abertas, né? Com certeza, pastor Epaminondas, certamente os discípulos que andavam com Jesus, isso é muito visto nos relatos, por vezes eles ficavam indagando determinadas coisas entre si. E nós vemos que aqui, com certeza, eles já tinham uma prévia na mente deles elaborada sobre quem iria possivelmente fazer isso se desse o caso, se fosse o caso, de lavar pés. Agora, o próprio mestre sair do lugar principal e se dispor a fazer isso, então foi algo surpreendente que deixou todos os discípulos extasiados. E nós vemos que o Senhor estava fazendo isso justamente para transmitir uma lição de que no reino de Deus, os conceitos, eles andam por linhas no sentido contrário do que aquilo que rege a massa humana ou a ótica natural. Na ótica natural, se cresce crescendo. Na ótica do reino de Deus, o Senhor queria dizer, olha aqui, para crescer tem que decrescer, para subir tem que descer, para ser apresentado tem que desaparecer. Aquela visão justamente de João Batista. Para ser o maior, ser o maior tem que ser o menor. Inclusive o maior, quem quiser ser o maior, vai ser servo de todos. E quando se fala de servo, pastor Epaminondas, essa palavra ela é da ramificação, ela é cognata da palavra serviço. Ela tem a ver com praticidade, ela tem a ver com ministério, ela tem a ver com fazer, ela tem a ver com o lado prático da coisa propriamente. Há muitas pessoas que pegam essa palavra de servo de Deus, quando alguém assim é chamado, e associa apenas a honrarias, apenas a status, apenas a alguém que tem uma intimidade com Deus e não desempenha serviço, não desempenha ministério e etc. E o Senhor está falando aqui que bem-aventurados são aqueles que sabem, mas bem-aventurado, na verdade, são aqueles que fazem. Quando o Senhor fala que Ele fez aquilo para dar o exemplo da verdadeira humildade ou sobre a forma
com a qual os discípulos deveriam proceder, inclusive no encaminhamento da constituição da igreja, porque a igreja ela vai ganhar forma inicialmente aqui. A partir daqui, o Senhor ele vai partir para o sacrifício, ele vai ressuscitar, depois ele será assunto aos céus e os discípulos ficarão na responsabilidade de conduzir a igreja. E o Senhor entendeu que esse entendimento não poderia ficar de fora da mente dos discípulos, em saber que cada integrante da igreja deveria saber servir e servir o outro. Nós já ouvimos aqui o que o pastor Davi Arruda falou, que o próprio Senhor Jesus, ele se coloca nessa categoria de servo. Marcos capítulo 10, versículo 45, inclusive é um dos versículos chave, assim, por assim dizer, do Evangelho segundo Marcos, que apresenta Jesus como um exemplo de servo fiel, aquele que diz assim: eu não vim para ser servido, mas para servir. E servir é estar de prontidão, servir é estar com as mãos e com os pés pronto para fazer. Nós vemos, pastor Epaminondas, pastor Davi Arruda, no versículo de número 17, eu acho interessante, do capítulo 13, que nós estamos estudando, diz assim: se vocês sabem estas coisas, olha, ele fala do verbo saber. Saber, muita gente sabe. Entender, muita gente entende. Aí Jesus diz assim: bem-aventurado serão se as praticarem. O que vai dizer se eu sou um discípulo de verdade, o que vai dizer se eu me disponho a ser humilde de verdade, ao ponto de ser um servo, legitimamente falando, não é se eu sei, não é se eu entendo, é se eu me disponho a fazer, é se eu tenho atitude para realizar aquilo. E quando aquilo que deve ser feito, e quando estás falando aqui, estás falando de lavar os pés dos outros, algo que na ótica natural, pastor Epaminondas, é muito desonroso. É sinônimo de pequenez, fraqueza. É sinônimo de fraqueza, é sinônimo de falta de prestígio, mas para o Senhor não. Lavar os pés dos outros é sinônimo de verdadeira humildade, é sinônimo de humilhar-se a si mesmo, e é sinônimo de grandeza espiritual, e é justamente o caminho do verdadeiro crescimento na presença de Deus. Muito bem, o exemplo, portanto, histórico do Senhor Jesus Cristo, dado a nós, ele é prático, atual e atemporal. Dessa forma, ele está em pleno vigor na atualidade, de modo que nós devemos observar o que Cristo fez e da mesma forma também devemos fazer. Nós iremos, no segundo tópico da lição, estudar sobre a humildade implica autoconhecimento. Mas sobre isso falaremos depois do nosso intervalo. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Lembrando você que neste trimestre estamos estudando o Evangelho de João. O tema geral é "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E hoje estamos na 8ª lição com o tema "Uma lição de humildade". Vamos falar agora sobre humildade implica autoconhecimento. 3 verdades nós vamos discutir aqui. A primeira é que o pastor Elianai Cabral nos apresenta o conhecendo a própria natureza. Depois, o exemplo deixado por Jesus. E o terceiro, o maior no reino de Deus. E eu quero começar aqui com o pastor Davi Arruda. Pastor Davi Arruda, humildade implica um autoconhecimento. Fale sobre conhecendo a própria natureza. Muito bem, pastor Epaminondas. O texto deixa claro que Jesus ele é consciente de quem ele é, da sua natureza, do seu poder,
prova do que eu estou falando é no verso de número 13 do capítulo 13. Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Então ele tem consciência de que ele é mestre, de que ele é senhor. Todavia ele também entende que para que os discípulos entendessem os ensinos e a filosofia do reino, eles precisariam também mudar os seus valores morais. Então por isso Jesus ele se faz servo, para que os discípulos entendessem, porque apesar de Jesus conhecer a sua natureza, ele também conhecia a natureza dos discípulos que ali estavam com ele. Porque naturalmente o ser humano, por conta da sua natureza caída, debilitada por conta do pecado, nós temos a dificuldade de nos submetermos à liderança, de nos submetermos a pessoas que aparentemente, ao nosso olhar, são inferiores a nós. Mas Jesus está provando, porque no verso 15 ele diz: eu vos dei o exemplo. Então ele está mostrando que para nós vivermos um evangelho puro e verdadeiro, nós temos que ter a humildade, assim como Cristo nos ensinou. E quando ele diz eu vos dei o exemplo, ele mostra que isso é plenamente possível debaixo da autoridade da palavra de Deus e do auxílio do Espírito Santo. Muito bem, pastor Elias Gomes, o exemplo deixado por Jesus, o pastor Davi citou agora o versículo 15, onde o próprio Senhor disse isso, né, que ele deixou como exemplo o que ele estava fazendo para que também os discípulos fizessem. E o pastor Elianai Cabral cita o texto do apóstolo Paulo, que é emblemático. É um texto maravilhoso, muito apropriado para a lição de hoje, que é Filipenses 2, 5 a 6. Fale sobre este ponto da lição. Muito bem, pastor Epaminondas. Quando se fala de exemplo, se fala de um referencial. Se fala daquele para o qual nós devemos olhar, aquele no qual nós devemos nos basear na hora de falar, na hora de proceder, na hora de decidir, na hora de reagir. Jesus, numa noite muito especial, num momento muito emblemático, naquela hora que antecipava o dia para o qual ele já iria para o Calvário, como já falamos aqui anteriormente, Jesus, ele deixa um exemplo que jamais saiu ou sairia da mente dos discípulos. E quando se fala de exemplo aqui, pastor Epaminondas, nós estamos falando do Senhor, que na sua plenitude, ele é divino e ele estava ali com a natureza 100% homem, mas ele tinha também a natureza 100% Deus. E mesmo sendo Deus, na experiência da encarnação, ou assumindo a forma humana, ele desceu. Então, isto é uma forma de humildade. Isso aqui é uma demonstração clara e que está diretamente relacionado com aquilo que nós vimos em Mateus capítulo de número 11, que o pastor Davi já citou aqui, manso e humilde de coração. Ele estava querendo dizer que esta humildade, ela não é propriamente estereótipa, ela não é superficial, ela não é falsa, ela é verdadeira, ela provém do interior e ela consiste em prática para com os outros, ou seja, ela tem uma funcionalidade no mundo externo, nas relações para com as pessoas. Quando o Senhor diz que ele deixou o exemplo, pastor Epaminondas, nós já até ouvimos aqui uma prévia sobre o pastor Davi dizendo sobre essa estigma do pecado que desde o princípio, naturalmente, todo ser humano tem uma tendência a não querer se submeter, a não querer abrir mão do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua soberba, e isso é algo terrível. Alguém que disse assim que o maior inimigo que nós devemos vencer não é o externo, é o interno. Às vezes está em nós mesmos, somos nós mesmos. Há quem diga que Jesus venceu tantos inimigos, mas ele só foi o que foi e só recebeu o nome que está sobre todo nome, porque ele venceu a si mesmo, ele venceu o possível egoísmo, ele venceu o possível orgulho, ele venceu a possível soberba. E nós vemos no versículo de número 5, pastor Epaminondas, versículo de número 6, de Filipenses capítulo de número 2, falando sobre aquilo que nós chamamos de kenose, aquilo que é despojar-se, abdicar dos seus atributos, embora que de forma eventual, temporária e parcialmente. O texto nos diz assim:
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E aqui está a essência de um verdadeiro servo de Deus. Ele não humilha os outros, ele não estabelece regra para os outros propriamente, ele estabelece regra para si mesmo, ele humilha a si mesmo, ele puxa a sua própria orelha, ele vai contra o seu próprio ego, e isto é ser um verdadeiro servo. Jesus só foi vitorioso e deu essa demonstração, esse exemplo de humildade também, pastor Epaminondas. Isso é muito claro quando o texto nos diz que ele não estava fazendo a sua própria vontade. A tendência do não humilde, ou seja, do egoísta, do soberbo, pastor Davi, é fazer em primeira instância a sua vontade, atender os seus anseios, atender as suas prioridades. E Jesus não atentava para isso. Eu lembro agora, não somente aqui do texto que nos fala em João, capítulo de número 13, mas também em João, capítulo 4, versículo 34, quando os discípulos estavam questionando sobre se Jesus tinha trazido comida, bebida, Jesus disse assim: porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só, Jesus nunca estava disposto propriamente ou em primeira instância a fazer a sua própria vontade, mas a fazer a vontade daquele que lhe enviou. Um verdadeiro humilde, e nós estamos falando aqui, pastor Epaminondas, de uma virtude que deve existir no contexto prático da nossa vida, lá na igreja, nos nossos relacionamentos profissionais, no nosso relacionamento de comunhão fraternal na igreja, onde quer que nós estejamos, nós devemos sim apresentar esta verdadeira humildade, reconhecer suas limitações, reconhecer que é necessário descer para depois subir. Muito bem. Agora, pastor Davi Arruda, Jesus, ele percebeu que parece que estava havendo uma competição entre os discípulos, não é? Os discípulos, eles estavam ali preocupados em saber quem seria o maior no reino de Deus. E aí o pastor Elianai Cabral, ele cita inclusive Lucas, capítulo 22, versículos 25 ao 27, que é o contexto em que os discípulos ali estão discutindo, né? Eles estão ali preocupadíssimos em saber quem seria o maior no reino de Deus, e aí Jesus então estabelece quem é o maior no reino de Deus. Fale sobre esse ponto, o maior no reino de Deus. Muito bem, pastor. A gente percebe que esse exemplo de lavar os pés, ele precisava ser feito por Jesus, quando analisamos a estrutura espiritual dos discípulos naquele momento, que precisavam ser moldadas e fortalecidas. Porque, como muito bem disse o senhor, eles ainda estavam no seu coração quem era o maior, quem seria o líder depois que Jesus partisse. Então a gente percebe que eles estão ouvindo Jesus pregar, eles estão trabalhando junto com Jesus, mas a intuição ou a vontade deles naquele momento era ser maior. Isso aqui é um problema que a gente precisa alertar àqueles que estão nos ouvindo, porque existem pessoas que estão trabalhando para Deus, estão fazendo a obra de Deus, mas não necessariamente estão fazendo um serviço de humildade. Eles estão trabalhando por conta do que a obra pode proporcionar para eles, benefício. E a gente precisa entender que a motivação que nos move a trabalhar é tão importante quanto o trabalho que exercemos. Então, às vezes, nós estamos trabalhando, mas estamos trabalhando por conta dos nossos próprios benefícios, dos nossos interesses pessoais. E a igreja não pode estar sendo movida por isso, e sim trabalhar pelo desejo de servir humildemente, como assim Cristo nos ensinou. Muito bem, o resumo desse tópico da lição, o pastor Elianai Cabral resumiu da seguinte forma: a virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e, dessa forma, evitar
a armadilha da soberba, aquilo que os companheiros já falaram aqui e na nossa fala introdutória nós mencionamos que a lição de hoje ela é um grande antídoto, é um remédio, né, para combater a soberba, para combater o orgulho, que todos nós temos, herdamos isso de Adão e precisamos naturalmente todos os dias nos humilhar, descer até a casa do oleiro, ouvir a voz de Deus e servir o Senhor, servir o próximo com este sentimento que Cristo aqui nos ensinou. O exemplo de humildade máxima. Nós vamos falar no terceiro e último tópico da lição sobre humildade versus ostentação. Esse tema será discutido depois do nosso intervalo. Eu volto daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos estudando a 8ª lição do trimestre com o tema Uma lição de humildade. A lição de hoje está baseada no capítulo 8 do Evangelho de João. Vamos falar agora sobre humildade versus ostentação. Vamos aprender neste ponto da lição sobre uma competição silenciosa. Também vamos falar a respeito daquilo que foi colocado como o caminho humilde de Jesus e, por fim, um convite à humildade. Eu quero aqui conversar com o pastor Elias inicialmente. Pastor Elias Gomes, fale sobre esse ponto da lição. O que nós podemos comentar sobre esse ponto, uma competição silenciosa dentro desse tema aqui estabelecido, humildade versus ostentação. Muito bem, pastor Epaminondas. Percebemos uma relação direta desse primeiro subtópico agora com o último que foi falado, e havia sim uma espécie de competição entre os discípulos, e justamente sobre quem seria o maior, quem seria o mais digno de honra, quem seria o mais digno de proeminência ali na liderança em um suposto ou um futuro reino de Jesus, nesta ocasião, quem assumiria um lugar de destaque, né, numa ocasião eclesiástica. E nós percebemos, pastor Epaminondas, que isso existia, mas nós podemos mudar também a conjugação do verbo, que isso ainda existe em muitos arraiais por aí afora. Há pessoas que são movidas justamente por estas intuições e movido por esta motivação, como já falou o pastor Davi Arruda aqui anteriormente. A motivação é justamente a raiz das ações que estão num lugar secreto, num lugar invisível, num lugar que só a própria pessoa sabe. E esta competição, embora silenciosa, ela existia. Isso é muito claro, tanto em Lucas capítulo de número 9, tanto em Marcos capítulo de número 9 também, Lucas capítulo de número 22, nós vemos também o apóstolo tratando disso, e nós vimos, pastor Epaminondas, que isso é algo terrível. A inclinação humana, naturalmente falando, ela quer os lugares de destaque, elas querem as primeiras cadeiras da reunião, os lugares mais visíveis, digamos assim, não é? Isso nós podemos dizer que era uma característica muito típica dos escribas e fariseus.
eram religiosos polidos da época, né? Nós vemos lá em Mateus capítulo de número 5, Mateus capítulo 23, quando Jesus vai falar dos escribas, dos fariseus, Jesus fala justamente isto sobre eles. Nós vemos isso no capítulo de número 23, versículo 5, a seguir de Mateus, diz assim: eles fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de rabi, mestre. Então, nós vemos que o Senhor, ele queria passar uma mensagem ao cingir-se, ao abdicar-se da posição, da autoridade e dando uma demonstração ali do que ele queria transmitir, que era a humildade que deveria configurar ou caracterizar a igreja que estava nascendo ali. Ele estava dizendo que humildade é a pessoa saber portar-se, mesmo sendo como não é. Mesmo tendo, saber se portar como não tenha. Então, isso é humildade. Humildade de verdade não precisa de exibicionismo, não precisa de procurar esse destaque. O Senhor estava querendo que eles procurassem a modéstia, a simplicidade. E eu gostei de uma descrição aqui do pastor Elianai Cabral, pastor Epaminondas, pastor Davi, gostaria de ler, que está no livro de apoio, na página de número 102. Ele diz assim: a humildade se apresenta cingida. E ele vai dar o conceito aqui, o que é cingir-se? Porque o texto, quando vai relatar lá em João capítulo 13, Jesus cingiu-se. E cingir significa primordialmente estar à volta, circundar-se, prender ou ligar à volta. Significa, em outras palavras, estar pronto para fazer o trabalho que era necessário. E ele diz assim: o paradigma do reino que Cristo deixou como sinal não é a imponência, mas a humildade. Não é a supremacia, mas é a submissão. Não é a conquista de posição, mas é o serviço. Não é a exaltação, mas a humilhação. Não é a sofisticação, mas a simplicidade. Não é a superação do outro, mas o amor ao próximo, inclusive por meio do lavar os pés. E eu achei interessante uma frase, pastor Epaminondas, que está lá no rodapé de estudo da Bíblia de Aplicação Pessoal, editada pela própria Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD, nos diz assim que no reino de Deus, o serviço sempre será mais importante do que a posição que alguém ocupa. Que maravilha, que lição extraordinária estamos extraindo e aprendendo hoje aqui nesta lição tão preciosa. Pastor Davi Arruda, o caminho humilde de Jesus, através desse episódio do lava-pés, o nosso Senhor, ele revelou o caminho da humildade, onde os discípulos deveriam caminhar, trilhar por este caminho. Muito bem, pastor. Jesus mostra, através desse ato de lavar os pés, que a dinâmica do sucesso da igreja e do mundo são diferentes. Enquanto a dinâmica de sucesso do mundo é o sucesso material, é a ambição, aquilo que é visível, para a igreja o sucesso é servir com amor, com zelo, com humildade, como Cristo nos ensinou. E ele mostra que a igreja ela precisa ter essas características de serviço amoroso, porque uma vez que nós entendemos que nossa posição, o nosso lugar em Cristo Jesus, toda a vaidade, toda a soberba, todo espírito de altivez, ele é colocado de lado, porque nós entendemos que nós somos servos e nós estamos aqui para servir. Então, a dinâmica de sucesso da igreja, para os servos de Jesus, é poder servir humildemente àqueles que necessitam. Muito bem. Agora, pastor Elias Gomes, um ponto aqui para a gente finalizar, um convite à humildade. Com este ato de Jesus histórico,
nós também podemos, pastor Elias, afirmar que com isso Jesus não estava estabelecendo um ritual que nós devemos seguir literalmente. Não é isso que Jesus queria ensinar, não era, pastor Elias? A partir do ato, do fato histórico, real, né? Aqui foi um fato histórico e real, mas que para nós é uma lição espiritual e não mais um ritual, porque nós estamos falando naturalmente de uma cultura, né? Com certeza, pastor Epaminondas, o que o Senhor queria, na verdade, ensinar era a essência que era aprendida ou depreendida ali daquele ato, e não propriamente inserir aquilo no nosso rito, na nossa liturgia necessariamente. Igual a oração dominical, por exemplo, a oração do Senhor, ele diz aquilo ali, ele faz citações, mas não necessariamente devemos orar com aquelas palavras. O que ele está falando é de princípio, né? O princípio que vai servir como referência de condução. Então, é justamente isso. Mas esse ato de lavar os pés, pastor Epaminondas, ele nos deixa impactado e necessariamente é um convite, sim, é um despertar para que nós saibamos o que é uma verdadeira submissão, saibamos o que é servir, sem esperar nada em troca necessariamente, para sabermos o que é descer de verdade, para sabermos o que é voltar atrás. Quantas das vezes as pessoas falam uma palavra e têm dificuldade de voltar atrás? Não, eu não vou passar por cima de minha palavra, eu não vou, porque eu não vou jogar contra mim mesmo e etc. No reino de Deus, este não é o paradigma que funciona. No reino de Deus, descer e pegar o caminho da olaria, ele é sempre muito aconselhável, como o Senhor já falou. Então, a humildade, ela é fundamental. Agora, eu queria trazer à tona aqui, pastor Epaminondas, que o apóstolo Paulo, quando vem falar sobre a humildade de Jesus, ele está querendo também despertar nos Filipenses sobre a praticidade, sobre o praticar esta verdadeira humildade. E ele fala no versículo de número 2, do capítulo de número 2, dizendo o seguinte: completai o meu gozo, para que sintam o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O versículo 3, ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Olha só, como que nas entrelinhas Deus já tivesse dando inspiração e capacidade ao apóstolo Paulo para perceber a futura ou as futuras consequências da natureza humana de andar pelo egoísmo, de palmilhar o egocentrismo, a soberba, o orgulho, dizendo assim: nada façais por vanglória ou por contenda, mas por humildade. E a parte B do versículo é algo muito intrigante quanto à natureza humana. Diz assim: olha, cada um considere os outros superiores a si mesmo, ou coisa que confronta a própria pessoa. E então isso aqui é um convite. O lava-pés, esse ato de Jesus, ele foi muito simbólico, ele foi muito especial e tinha um propósito muito diretivo, que era fazer com que nós soubéssemos o que é humildade na prática, o que é humildade verdadeiramente falando. Muito bem, pastor Davi Arruda, vamos finalizar essa lição. Eu gostaria de ler aqui a sinopse do terceiro tópico, e eu gostaria que o pastor Davi comentasse. Pastor Davi, olha só que coisa maravilhosa, pastor Elias. A humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga, ela convida. Isso aqui é maravilhoso, pastor Davi Arruda. Perfeito, pastor. Então a gente percebe o quanto é profunda essa lição que a gente tem, porque a pessoa que não tem essa humildade que Cristo ensinou para nós, tudo que ele faz, ele quer provar que ele é melhor, que ele faz de forma melhor, que ninguém pode fazer melhor do que ele. Mas como já foi dito, quando nós descobrimos o nosso lugar em Cristo Jesus, a gente entende que não há competição, todos estão servindo o mesmo Deus, trabalhando para o mesmo reino, em busca do mesmo crescimento. Então, a humildade, como diz aqui, ela não obriga, ela
convida, que a gente possa entender o nosso posicionamento e andarmos em humildade como Cristo nos ensinou. Pastor Epaminondas, eu sei que o nosso tempo está avançado, mas tem aqui um escrito aqui muito importante, inclusive na página de número 103 do nosso livro de apoio. Eu acho muito interessante se nós lermos, diz assim: o nosso ego, ele precisa ser subjugado ao Espírito Santo. O orgulho precisa ser desmascarado. A soberba precisa perder a pose e a presunção deve cair por terra e dar lugar ao espírito humilde. Eu achei muito poético, muito importante e muito pertinente. Por esta ocasião, pedir ao senhor para nós lermos isso. E muito oportuno, né? Nós estamos diante de uma lição que é confrontadora, na verdade. Ela confronta todos nós. Está diante de uma cena em que Jesus, sendo Deus, sendo mestre, sendo Senhor, sendo rico, sendo o mentor de todos eles, está lavando os pés dos seus discípulos. Isso é confrontador. Nós teríamos essa capacidade, nós teríamos essa maturidade espiritual. Eu penso que o nível de maturidade espiritual, ele é revelado e é alcançado na medida que as pessoas entendem o que Jesus fez aqui. No dia que nós compreendemos profundamente o que Jesus fez aqui no capítulo 13, nós alcançaremos o nível de maturidade cristã. Lavar os pés daquele que com um beijo iria traí-lo. E ele sabia. E ele sabia. Lavar os pés daqueles que estavam ali discutindo, brigando quem seria o maior. E era depois da Santa Ceia. Eles tomaram a Santa Ceia, a primeira ceia, e mesmo assim eles estavam discutindo depois da ceia, né, quem era o maior, sabendo que Tomé, né, iria desacreditar dele, sabendo que todos iriam abandoná-lo, com exceção do autor da obra, né? O evangelista João. Mas mesmo assim, Jesus está lá lavando os pés. Isso é extraordinário, pastor Elias. Sabe que quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém nos ofende, quando alguém nos machuca, quando nós somos preteridos, né? Humilhados, mesmo assim, se colocar na posição do mestre, isso aqui é muito profundo, pastor Elias. Exatamente, pastor Epaminondas, e eu lembro aqui que no próprio texto, o versículo de número 2, já diz exatamente isso que o senhor falou. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Então já estava tudo pronto, muito bem planejado. E John MacArthur, em um de seus livros, ele até evidencia isso, que Jesus não tratou com indiferença, Jesus não tratou de uma forma separada ou de forma depreciativa, mesmo sabendo que já estava lavando os pés daquele que já o havia negociado a sua vida ali, lavou de uma forma muito especial. Então, e lembrando aqui o pastor Eliana Cabral dizendo: imagine o nível de vergonha, o nível de tristeza, o nível de surpresa com a qual os discípulos ficaram ao ver Jesus sair do lugar principal e fazer o lava-pés, né? Agora, pastor Davi Arruda, Jesus não estava encenando ali, né? Ele estava demonstrando o que realmente era a sua essência. Não há uma encenação ali, né? Porque, por isso que eu toquei ainda agora com o pastor Elias no ponto de que Jesus não estava instituindo um rito como ele instituiu a ceia. Porque se fosse um rito institucionalizado, pastor Elias, pastor Davi, as pessoas poderiam fazer apenas encenando, apenas ali representando algo que necessariamente não estaria no coração. Mas Jesus aqui não está encenando, mesmo diante de todas essas circunstâncias, não é, pastor Davi? É verdade, pastor Epaminondas. Jesus de forma alguma está encenando, porque na verdade isso faz parte da sua essência, é aquilo que ele é. Porque diferente dos fariseus que ensinavam, mas não viviam, Jesus só ensinava aquilo que ele vivia e demonstrava em exemplos a sua pregação. Então aqui, na verdade, ele está revelando o seu caráter humilde, mostrando quem de fato ele é.
Que maravilha, que bênção, uma lição que devemos colocar em prática na nossa vida. Ao estudarmos, nós já devemos, ao concluir um estudo como esse, já começar a colocar em prática. Como que eu devo me ajoelhar, pegar a bacia, a água, a toalha e então humildemente começar a servir? Diante dos discípulos, diante dos 12, pelo menos estavam ali 3 testemunhas que jamais eles iriam esquecer. João jamais esqueceu daquelas 3 testemunhas. Diante deles estava a bacia, a água e a toalha. E o mestre de joelhos lavando os pés dos seus discípulos. Que seja para nós uma verdade irrefutável, incontestável e que coloquemos, sobretudo, na prática aquilo que nós aprendemos nesta lição tão preciosa, tão maravilhosa. Obrigado a você por sua companhia, por sua audiência conosco até agora. Nós esperamos por você na próxima semana, querendo Deus, no próximo programa. Louvamos a Deus pela vida da produção do programa que nos ajuda a realizar este trabalho espiritual tão maravilhoso, e aos nossos comentaristas. Pastor Elias Gomes, muito obrigado. Deus continue recompensando e abençoando. Pastor Davi, Deus continue enriquecendo sua vida poderosamente. Vamos finalizar orando. Pastor Davi, nos despeça em oração. Senhor meu Deus, nós queremos lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Queremos pedir auxílio do Teu Espírito para que nos torne humilde, assim como a Tua Palavra nos orienta. Queremos pedir também, Senhor, que aqueles que estão nos ouvindo sejam abençoados e possam compreender a Tua mensagem que o Senhor quer passar. Abençoa também a todos, ao pastor Elias, como também ao pastor Epaminondas, ao nosso pastor presidente, a todos que nos ajudam aqui nesta gravação. É o que eu te peço e por fé lhe agradeço, em nome de Jesus.